Meu amigo, muita gente nem lembra disso hoje em dia, tá? Mas antes da Netflix dominar completamente o mercado de streaming, o YouTube tentou criar o próprio império deles. E não foi pouca coisa não, tá? Teve série de ficção científica, teve série de suspense, de terror, teve drama adolescente, comédia e teve série com ator gigantesco de Hollywood. E o mais doido, algumas dessas produções simplesmente desapareceram da memória da internet, enquanto outras viraram fenômenos absurdos. Porque sim, Cobra Kai nasceu no YouTube, não sei se você sabe disso. Mas aí fica a pergunta, o que aconteceu com todas aquelas séries que o YouTube criou? Salve, salve galera! Eu sou Gabriel Fernandes, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo porque isso ajuda demais, beleza? E cara, é muito estranho parar pra pensar que existia uma época em que o YouTube realmente queria competir com a Netflix, com a HBO e a Amazon no mercado de séries. Porque hoje a gente olha pro YouTube e pensa, é vídeo, podcast, shorts, gameplay, reação, mas ninguém lembra disso, cara, ninguém lembra, muita gente esqueceu desse detalhe, foi logo quando surgiu o YouTube Premium, e teve um período em que a plataforma estava investindo tão pesado em produções originais, e não era produção pequena não, cara, tinha série com orçamento alto, tinha ator famoso, tinha campanha de divulgação, tinha tudo, cara, tinha tudo. Só que teve um problema, é que boa parte dessas produções simplesmente sumiu da conversa da internet, cara. Cara, e teve série muito boa mesmo, tá? Tá, e vamos começar a falar da série principal, que é a mais famosa de todas, Cobra Kai. Muita gente hoje associa a Cobra Kai diretamente à Netflix, e tem um motivo, né? Ficou famosa lá. Mas a série nasceu no YouTube Premium lá em 2018. E de verdade, cara, na época ninguém imaginava o tamanho que aquilo ia ficar, porque parecia só mais uma continuação nostálgica de Karate Kid. Só que a série, ela explodiu de uma forma absurda. E o mais interessante é que ela conseguiu fazer uma coisa muito difícil, trazer nostalgia sem parecer uma cópia preguiçosa do original. O Johnny Lawrence virou praticamente o coração da série. E quando o YouTube começou a abandonar a estratégia deles das séries Premium, que era do YouTube Premium, a Netflix foi lá e pegou Cobra Kai. E acabou virando aquele fenômeno mundial de vez que todo mundo sabe, todo mundo assistiu. E ficou bom, né? Ficou muito bom. Mas muita gente realmente não sabia disso, cara. Eu lembro que eu comecei a assistir na época do YouTube e eu falava, cara, assiste lá, tá rolando uma série muito boa. E o pessoal falou assim, o que é isso, série no YouTube? E já tinha, cara, já tinha. E depois a Netflix foi lá e pegou e todo mundo começou a falar. Aí eu falei, também não vou assistir mais agora não. Brincadeira, mas assisti sim. Só que enquanto o Cobra Kai sobreviveu, várias outras séries praticamente desapareceram. Um exemplo é Origin, uma série de ficção científica estrelada pelo Tom Felton, o Draco Malfoy, de Harry Potter, cara. O Draco Malfoy de Harry Potter. A premissa era interessante, um grupo preso numa nave espacial tentando descobrir o que estava acontecendo ali dentro. Essa série era bem bacana, cara. Eu vi alguns episódios, tá? Misturava suspense, terror espacial e mistério psicológico. E, sinceramente, ela tinha potencial. Eu comecei a assistir, eu não terminei porque eu tinha outras séries que eu tava vendo na época. Mas ela acabou sendo cancelada depois da primeira temporada e hoje quase ninguém lembra que essa série existiu. E aí entra pra mais um daquelas séries que simplesmente são canceladas do nada. Outra produção que muita gente elogia até hoje é o Wayne. E cara, talvez essa seja uma das séries mais cult que saíram daquela fase do YouTube Originals. Porque tinha humor ácido, violência, tinha ação e um protagonista completamente caótico. E a série, cara, ela tinha muita personalidade e criou uma base de fãs muito forte. Qual foi o problema? Foi cancelado junto com a mudança de estratégia do YouTube. Começou com a estratégia lá e desistiu. Ela acabou depois indo até para Amazon Prime Video em alguns lugares, mas nunca ganhou continuação. E isso, gente, deixou muita gente revoltada. E entra naquelas séries, como eu já falei, cara, as séries que foram canceladas justamente. E eu tenho um vídeo, cara, que eu lancei há pouco tempo falando sobre isso, das séries que foram canceladas na Netflix e em outras plataformas. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar bastante. E talvez uma das coisas mais curiosas daquela época é que o YouTube estava tentando misturar Hollywood com criadores da internet. Então você tinha séries estreladas por YouTubers gigantes. Isso foi uma tentativa deles, né? Como, por exemplo, a Lisa On Demand, da Lisa Koch, ou Escape the Night, criada pelo Joey Graceffa. E isso fazia muito sentido naquele momento. Aquele momento fazia sentido, mas hoje em dia, o YouTube queria transformar os próprios criadores em estrelas de série premium. Essa era a ideia deles. Os
criadores que faziam vídeo lá serem os atores também. Escape the Night, por exemplo, virou um dos programas mais assistidos da plataforma. Misturava reality show, terror, mistério e também tinha um pouquinho de sobrevivência. E era um negócio completamente caótico, mas funcionava muito bem pro público da internet daquela época. Era uma novidade. O que é novidade, a galera gosta. Cara, agora teve uma série que eu gostei muito, que eu queria que tivesse continuação. Impulse. Essa talvez seja uma das produções mais esquecidas daquela fase, e o mais curioso é que ela era baseada no mesmo universo de Jumper. Sim, aquele filme Jumper. A série acompanhava uma adolescente que descobria poderes de teletransporte, e diferente de muita coisa daquela época, Impulse recebeu críticas bastante positivas. Era para ter continuado. Muita gente elogiava o tom mais sério da história, só que aí veio a reestruturação do YouTube Originals e a série também acabou cancelada, mesmo tendo fãs muito fiéis. E não veio ninguém comprar pra poder fazer, cara, diferente de Cobra Kai. Poderia, cara, dava pra ter ido pra outra plataforma, a Netflix podia ter pego, a Amazon, tinha muito potencial, cara. Essa série era uma série muito boa. Eu lembro que quando eu comecei a assistir Cobra Kai, depois que eu terminei, eu fui ver as outras séries que tinham e Jumper, cara, me pegou demais. E com quem você falava que tava assistindo, todo mundo gostava dessa série. Mas assim, olhando hoje, parece muito claro que o YouTube chegou cedo demais nessa briga. Porque atualmente os streamers entenderam perfeitamente como é que faz para transformar séries em evento. Só que naquela época o público ainda não enxergava o YouTube como lugar para assistir série premium. A imagem da plataforma ainda estava muito ligada a vídeo caseiro, gameplay, vlog, conteúdo rápido. Naquela época era muita gameplay, era uma época muito grande de gameplay. Então mesmo investindo pesado, muita gente simplesmente nem sabia que as séries existiam. Porque você abria o YouTube e estava lá Minecraft, GTA... Isso provavelmente atrapalhou muito o crescimento do YouTube Originals. Só que assim, cara, ao mesmo tempo é muito interessante a gente olhar pra trás e perceber como aquela fase influenciou bastante coisa. Porque hoje os streamers brigam justamente por aquilo que o YouTube estava tentando fazer anos atrás. Misturar a internet, criadores digitais e produções tradicionais. E algumas dessas séries realmente mereciam mais reconhecimento. Principalmente o Wayne e Impulse. Dava pra ter feito mais coisas, cara. Só que no fim, o projeto acabou sendo engolido pela guerra dos streams. E a gente agora tem lá, né, as principais. Netflix, HBO, Amazon, Disney, tudo isso, né? Agora o mundo é streaming. E agora, também, aproveitando, eu quero saber de você. Você lembra da época do YouTube Originals? Porque muita gente assistiu Cobra Kai, mas nem fazia ideia de que a série começou no YouTube. Eu acho que às vezes nem você sabia disso. Então comenta aqui embaixo. Qual dessas séries você assistiu? Tem algumas que você acha que foi injustiçada ter finalizado assim, ter sido encerrada, cancelada? Ou alguma que merecia continuação pesada até hoje? E claro, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, meu amigo, que aqui você vai encontrar vídeos sobre cinema, séries, nostalgia, curiosidade, tudo que tá explodindo no universo geek, no universo do entretenimento. E segue também lá no Instagram, @IGBFernandes, porque às vezes eu posto notícia exclusiva por lá, tem bastidores, conteúdos rápidos, e tem muita coisa relacionada ao Magazine, tá? Eu posto muito conteúdo lá, então vale a pena vocês conferirem também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!